superb solo goal from world football. Salve galera fã do futebol da Inglaterra, está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e mais uma vez comigo na apresentação desse podcast, Diego Padovani. Fala galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Hoje o tema é sobre um gigante da Inglaterra. Estamos falando do Manchester United, que depois da saída de Alex Ferguson como manager em 2013, o clube sofre dentro de campo. E como todos sabem, eu sou torcedor deste amado clube e também sofro. E para falarmos sobre essa reconstrução, temos a honra do Felipe Brito, admin do Red United BR. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite, agradecer a Danilo, agradecer a Diego, a galera da PLFC, e estou à disposição aí para esclarecer as dúvidas para a torcida do Manchester United. E o nosso segundo convidado, nada menos do que Cauã, da PL States Brasil. Seja bem-vindo, Cauã. Obrigado, Danilo, obrigado a todos. Vamos discutir bastante sobre o Manchester United hoje aqui. Como eu comecei falando, hoje o tema é sobre a reconstrução deste clube. É um momento muito delicado para os torcedores do Manchester United. Dentro do cenário do futebol, o clube parece que morreu depois que o Ferguson se aposentou e até hoje o clube não conseguiu voltar aos tempos de glória. Então, pra gente que é torcedor do Manchester United, é muito importante esse episódio, porque praticamente é como se fosse um desabafo. Exato. O episódio de hoje é uma oportunidade para os torcedores do Manchester United desabafarem. Para quem não é torcedor, fica aquele gostinho de poder analisar o momento do time, que não é um bom momento há muitos anos, né? É até engraçado a gente pensar que é um momento que já dura várias temporadas para um clube tão tradicional do futebol inglês. Eu vou dar sequência no nosso podcast puxando um assunto que tem muito a ver com o início dessa má fase. A verdade é que quando o Alex Ferguson saiu do clube em 2013, Manchester United começou a enfrentar seus primeiros problemas. Eu gostaria de saber, da opinião do Felipe, do Cauã e do Danilo, nessa respectiva ordem, o que vocês acham da escolha de David Moyes como um substituto para Ferguson logo após a sua saída. E aí, Felipe, o que você tem a dizer sobre esse treinador? Bom, na verdade, a escolha do David Moyes foi com o aval do Alex Ferguson. Na minha opinião, foi um pouco precipitado. Por quê? Porque, na verdade, o David Moyes, ele passou por 2 trabalhos antes. O primeiro no Preston North End, que ele, no primeiro ano de seu trabalho como treinador, ele foi campeão da 3ª divisão da Inglaterra, e no segundo ano ele conseguiu acesso, né, da 2ª divisão para a 1ª. Aí ficou por lá por mais algum tempo, e foi contratado pelo Everton. No Everton, ele não, vamos dizer assim, ele teve uma boa passagem, mas não conseguiu conquistar nenhum título. O máximo que ele conseguiu foi disputar uma final da Copa da Liga e levar o clube à Champions League, mas também que não foi muito longe, sendo eliminado pelo Villarreal. Então eu acredito que a escolha do David Moyes foi um pouco precipitada. Passou também por ser compatriota de Alex Ferguson, né? Os dois são escoceses, então eu acho que isso pode ter pesado. Uma história parecida com um dos maiores treinadores do mundo, né? Da história do futebol, que é o Alex Ferguson.
mas David Moyes não estava preparado para assumir o Manchester United. O currículo dele era muito escasso para assumir um gigante que vinha de sucessos, né? Porque o Manchester United, no ano que o Alex Ferguson se aposentou, ele conquistou o título da Premier League. Então a pressão para que David Moyes continuasse, né, com o sucesso era muito grande. E logo no seu primeiro ano ele sofreu bastante e não conseguiu dar continuidade ao trabalho do treinador Alex Ferguson. Não sei o que é que o Danilo pensa, o que é que o Cauã pensa, mas essa é a minha opinião. Acho que foi precipitada a decisão de contratar o treinador David Moyes. Tá aí, temos a nossa primeira opinião sobre David Moyes. E você, Cauã, o que você pensa a respeito? Bom, eu acho que é muito evidente que hoje é bem fácil falar do fracasso que foi o David Moyes à frente do Manchester United. Como o Felipe falou, o David ele foi uma indicação do Alex Ferguson. Então você sai de um período de domínio absoluto do futebol inglês que durou praticamente quase 30 anos, em que o Alex Ferguson chega ao Manchester United, ele participa da construção de um time histórico, e foram vários times históricos, na verdade, né? Porque ele foi, aos poucos, moldando outros jogadores, construindo novos times, com novas formas de jogar, aperfeiçoando o Manchester United, e os títulos foram chegando ainda mais. Então não seria fácil substituir um cara que passou quase 3 décadas levando o Manchester United ao topo, não só do futebol inglês, do futebol mundial. Então, quando você tem o aval do Alex Ferguson, quando você tem a indicação do Alex Ferguson apontando para um cara que tinha feito um bom trabalho no Everton, nada mais do que isso, nada mais que um bom trabalho, as pessoas tendem a acreditar, e tenderam à época a acreditar no David Moyes, acreditar que ele poderia dar certo. Eu concordo com o Felipe, eu acho que na época era um currículo muito fraco, um currículo não à altura de um clube como o Manchester United, na época em que o Manchester United habituava assim, o topo da liga de uma forma indiscutível. Então foi uma escolha um tanto precipitada, uma escolha um tanto mais na questão emotiva, na questão de ser uma indicação do Ferguson, de ter o aval do maior treinador da história da Premier League, do que uma escolha mais pensada, mais planejada ou qualquer coisa do tipo. Tanto é que a paciência com o David Moyes ela foi bem pouca, né? Não houve paciência com o David Moyes. Os jogos foram passando, a temporada foi rolando, os resultados não surgiram, e o United foi eliminado para o Sunderland na Copa da Liga naquela temporada, eu me lembro. Ficou muito atrás do Manchester City e do Liverpool, que são os seus dois maiores rivais. Na época, os dois times disputaram o título da Premier League. Ou seja, não houve paciência porque o trabalho era muito ruim, foi muito ruim do David Moyes. Então eu tô com o Felipe, eu acho que foi uma escolha um tanto mais emotiva e precipitada, e acabou que foi um fracasso. E se não me falha a memória, só para uma curiosidade, o contrato do David Moyes com o Manchester United acabaria em 2019, se não me falha a memória. Para você ver como o Manchester United fez uma escolha precipitada. Foram 5, 6 anos de contrato para um treinador que não havia conquistado algo relevante em sua carreira. E o clube o demitiu antes do término da temporada 2013-2014. É engraçado pensar que o Manchester United teve o Alex Ferguson durante muitos e muitos anos, e todos os treinadores que vieram, David Moyes e todos os outros que vieram depois, não duraram muito tempo, né? Isso para o clube deve fazer uma diferença muito grande. E você, Danilo, como torcedor do United, o que tem a dizer sobre esse treinador que assumiu logo depois que o Ferguson largou o bastão? Cara, sim, eu também concordo com... Essa respirada sua aí já diz tudo, hein, cara? Pra mim, eu concordo com o Felipe, com o Cauã. Esse dado aí, Cauã, que você falou que o Manchester United tinha feito um contrato com o David Moyes até 2019, brincadeira, hein? Então,
É difícil de acreditar. Mas, cara, Na assim, verdade, eles brincam. É algo realmente. A torcida lá na Inglaterra brinca que a maldição acabou quando esse contrato se expirou, mas a verdade é que a gente tá vendo aí que não acabou ainda não. Começou uma nova maldição. Então, assim, cara, eu também concordo com o Felipe e com o Cauã. Também não achei muito estranho essa escolha aí dele, logo do David Moyes, mas vindo do Alex Ferguson, né? Aí todo mundo tem um certo... Pô, é o Alex Ferguson que tá escolhendo o David Moyes. Então eu acho que a gente vai continuar, né? Mas não foi um ano muito difícil. O torcedor do Manchester United tá vindo naquela pegada, né? De títulos, né? Então a gente deu uma boa caída. Foi uma péssima escolha pro clube, porque logo em seguida, se eu não me engano também, o Manchester United contratou também, eu não vou citar o nome desse cidadão que é o diretor atual do Manchester United. Então antes de tudo isso, né, o Alex Ferguson, ele fazia tudo, né? Ele fazia o trampo dele dentro de campo e fora de campo. Hoje em dia a gente não tem nem um técnico e nem um diretor de futebol. Então foi uma péssima escolha, infelizmente. Os outros depois que vieram, logo na sequência, o Van Gaal, depois o Mourinho, né? Sofreram com a bagunça que está o clube hoje, atualmente, né? Aí é com mais... Ô Diego, e a sua opinião sobre isso aí também? Cara, a minha visão de quem olha de fora, né, como uma pessoa que não é um torcedor do United, apesar de não ser torcedor do United, de torcer justamente para o Liverpool, que é o maior rival, eu sempre acompanhei o United por conta de toda a sua força no cenário do futebol inglês e no cenário internacional também. Então sempre acompanhei muito e eu sempre soube da força que esse time, que esse clube tinha. E quando o Ferguson saiu, todos ficaram curiosos para saber como a equipe ia reagir, né? E eu sei que o trabalho do David Moyes foi um fracasso, e eu concordo de que ele não era, e nem é até hoje, um treinador à altura de um clube como esse. Pra gente, sempre, como eu disse, é estranho, porque estivemos acostumados com o United, com o mesmo treinador durante muitos anos, um clube acostumado com vitórias, e quando o Ferguson saiu e o David Moyes assumiu, as coisas começaram a mudar. E, desde então, estamos acompanhando esse United como é hoje, um motivo de piada para os rivais, um time que ninguém sabe ao certo qual vai ser o seu desempenho numa temporada. Então eu vou na mesma linha que vocês. Não sei se naquela época, naquele ano de 2013, 2014, se teria algum outro treinador que pudesse assumir melhor do que o David Moyes. Eu confesso que eu não me lembro. De qualquer forma, a escolha do Moyes para mim foi muito precipitada, foi errada. Só para complementar aqui essa conversa sobre a saída do Ferguson e tudo mais, a gente teve um caso recente, 2018, de outro treinador deixando um clube após muito tempo à frente, que foi o Wenger. E há uma diferença, porque quando a gente fala de o Alex Ferguson sai do Manchester United, deixando o clube campeão da Premier League, deixando o clube no topo do futebol inglês e do futebol mundial. O Arsène Wenger, ele sai do Arsenal, deixando o clube fora dos 4 primeiros, ou seja, longe da Liga dos Campeões, o Arsenal disputando Liga Europa e tudo mais. Então, obviamente que no caso do Manchester United seria algo mais difícil você reconstruir, você começar do zero com um novo treinador depois de passar muito tempo no topo. E o Ferguson, ao contrário do Wenger e de outros treinadores que ficaram um longo período de tempo à frente de um clube no futebol inglês, ele não deixou o United por baixo. Ele deixa o United no topo, no mais alto escalão do futebol inglês. Então isso também é interessante, essa questão toda. Só para acrescentar, naquele período da demissão do David Moyes, outro ídolo acabou assumindo de forma interina, né? Que foi o Ryan Giggs. Verdade. E não teve também sucesso, os resultados foram ruins naquela época.
Hoje ele é treinador do país de Gales, seu país natal. Então, bem sucedido até, né? Treina o Daniel James, tem uma boa relação com o Ole Gunnar Solskjaer, tanto que indicou o Daniel James para o Manchester United contratar, mas ele não conseguiu também botar o time nos trilhos, né? Vamos dizer assim, por uma série de fatores, né? Que eu acho que não cabe a gente elencar, porque senão a gente vai demorar, vai passar o tempo todo aqui falando os erros que aconteceram lá no passado. Eu acho que não. Se a gente for analisar todos os treinadores que passaram pelo United, a gente tem conversa para mais de mês. Mas eu quero aproveitar que você tocou aí no assunto do Solskjaer e já puxar então o nosso próximo tópico do podcast. Eu quero saber de vocês o seguinte: o Manchester United está no caminho certo com o Solskjaer? Essa pergunta, eu sei que é difícil de responder, ou é muito fácil de responder, por conta dos resultados que estão vindo aí, que estão sendo apresentados pra gente. Mas quero saber de vocês, assim como a gente falou do David Moyes, qual foi a ideia da contratação do Solskjaer? A princípio foi para tapar a peneira mesmo, e deu certo, pelo menos nos primeiros meses de trabalho deu muito certo, mas a gente vê que agora não está indo tão bem assim. Então eu quero saber de vocês, em relação ao Solskjaer e o Manchester United como treinador, o que vocês viram do que aconteceu até agora, o que vocês esperam do Solskjaer com o Manchester United, quanto tempo vocês acham que ele permanece no cargo, qual é a expectativa, até dá para chegar em algum lugar com esse time, com esse treinador? Quero saber de vocês, Felipe, Cauã e Danilo. Bem, na verdade, minha opinião é até um pouco contrária à maioria da torcida do Manchester United. Eu não fui a favor, eu acho que nenhum torcedor era na época, de você demitir um treinador no meio da temporada, ainda mais se tratando de Europa, e você contratar um técnico interino, né? Mas os resultados dele foram tão surpreendentes naquela época, que o clube se viu obrigado a efetivar o treinador norueguês, né, o Ole Gunnar Solskjaer. Acontece que eu também acho que foi precipitada essa efetivação. Você poderia levar até o final da temporada e aí decidir se ele era a pessoa certa para continuar ou não. Mas hoje eu enxergo que o trabalho dele tem sido de uma certa maneira satisfatória. Não falo em relação a resultados. Eu acho que ninguém está satisfeito com os resultados que o United vem tendo nessa temporada. Mas se você olhar para a reformulação que ele vem fazendo, com exceção de, acho que só de Lukaku, que a torcida, grande parte da torcida, na época até gostou, mas hoje vê com os outros olhos porque ele está dando resultado na Internacional. Eu vejo que ele tem limpado boa parte do elenco que a torcida não gostava ou que a torcida criticava, e tem contratado bons jogadores para esse elenco. Ele está formando um elenco novo, jogadores com certa qualidade, jogadores com potencial, tem subido alguns atletas da divisão de base, que é muito importante, esse resgate do DNA da Academy do Manchester United, que sempre foi uma característica muito marcante da escola do Manchester United, ele tem resgatado. Então eu acho assim, a gente já passou por 3 treinadores, né, desde a saída de Alex Ferguson. Só Mourinho e Van Gaal conseguiram conquistar títulos, que não são títulos do primeiro escalão. Vamos dar tempo, ele é um treinador jovem, se a gente substituir por outro, pode ser que o trabalho de reconstrução demore mais tempo, entendeu? Essa é a minha visão. Então eu acho que o Ole Gunnar Solskjaer merece pelo menos mais uma temporada. É uma opinião que é bem divergente da maioria da torcida do Manchester United, até porque os resultados não estão acontecendo. Mas eu vislumbro no trabalho de Solskjaer uma melhora. Não digo uma melhora assim absurda, mas é uma melhora gradativa. Hoje o time pelo menos tem uma forma de jogar.
Antigamente a gente só se defendia, com Van Gaal e com Mourinho só se defendia. Hoje, pelo menos, a gente tem um contra-ataque, tem a velocidade. Eu acho que você tem que dar as ferramentas para ele. Eu acho que aos pouquinhos ele vai dando a cara ao Manchester United, entendeu? Então essa é a minha opinião. Não sei o que é que Danilo pensa. Eu acho até que ele pensa de forma diferente da minha. Bom, na verdade, eu tenho dois lados, dois pontos que podem responder a pergunta sobre o trabalho e se o Solskjaer, na verdade, é assim o nome certo para o Manchester United. Bom, como o Felipe falou, da questão do início do trabalho, quando ele chega para tapar um buraco, quando ele chega para ser uma resposta que fosse tentar salvar uma temporada que estava caminhando pro fiasco. E ele consegue, no primeiro momento, recuperar uma motivação dentro do elenco que não se via há muito tempo. E essa motivação ela fica bem explícita quando jogadores como o Pogba, na época até o Rashford, o Lingard, na época também, eles começam a jogar bem. O time começa a crescer. Vitórias consecutivas, e aí você tem vitórias importantes, por exemplo, ganhou do Tottenham no Wembley por 1-0, naquele jogo em que o De Gea foi fantástico, com 11 defesas. Isso eu tô falando de quando o Solskjaer ainda não era efetivado, no início do seu trabalho. O United, no primeiro jogo do Solskjaer, pra você ter uma ideia, o United goleou o Cardiff City por 5-1, o jogo foi no País de Gales. Foi o primeiro jogo desde 2013 que o United havia marcado 5 gols em um mesmo jogo de Premier League. Ou seja, ele chega dando respostas que a torcida queria ouvir. Ele chega dando resultados que a torcida desejava. Dando uma motivação para o elenco que era perceptível. O Arsenal foi eliminado para o Manchester United na Emirates FA Cup, por exemplo, em janeiro de 2009 também. Ou seja, o United conseguiu resultados expressivos. O United eliminou o Chelsea em Stamford Bridge pela FA Cup também, ainda quando o Solskjaer não tinha sido efetivado. E também, obviamente, houve aquele grande resultado contra o Paris Saint-Germain na França, a classificação para as quartas da Liga dos Campeões. Ou seja, esses resultados fizeram com que a opinião da maioria das pessoas, a torcida do Manchester United, a maioria das pessoas que trabalham com imprensa, a maioria das pessoas que trabalham com futebol inglês, ficassem surpresas com o Solskjaer e ficassem abertas a que aquele norueguês que marcou a história lá atrás pudesse dar andamento no trabalho, pudesse, quiçá, fazer com que o United voltasse ao topo. E justamente depois que ele é efetivado, ele tem partidas ruins, derrotas frustrantes. O United derrotado para o Barcelona no Camp Nou, jogando mal. O United acaba perdendo de 4-0 para o Everton. O United acaba sendo eliminado da FA Cup para o Wolverhampton. Ou seja, há uma série de resultados ruins e aquela motivação especial que aparecia no início da era Solskjaer já acaba a temporada, começa uma nova temporada, e o que dá para sentir até aqui, um pouco mais da metade da temporada, é que o Solskjaer, ele sente a pressão por tudo que ele fez lá atrás, por tudo que ele começou ganhando, conquistando o carinho da torcida, os resultados, tudo que começou na era Solskjaer como treinador do Manchester United, tudo de bons resultados, tudo, é uma pressão que o Solskjaer sofre hoje. Aqueles resultados expressivos, aquela série de vitórias, aquela série de grandes momentos contra os outros rivais do Big Six, elas fizeram com que o Manchester United, fizeram com que a torcida, fizeram com que todos tivessem uma visão mais superestimada, talvez, do Solskjaer. Hoje eu enxergo o United como um time que não joga bem. Eu enxergo o Manchester United como um time que, para mim, não progride em termos de jogo. Não evolui. O Felipe citou, e eu concordo, o contra-ataque, o jogo reativo. E o Manchester United se dá muito bem nos jogos contra o Big Six por conta disso. Venceu o City 2 vezes no Etihad Stadium. Venceu o Chelsea em Stamford Bridge, também pela Copa da Liga. Isso lá atrás, em
se não estiver enganado foi em outubro, ou seja, acumulou vitórias importantes jogando dessa maneira. Mas o jogo contra o Wolverhampton, por exemplo, no fim de semana, mostra muito a carência desse time. Esse time, para mim, não há uma evolução quanto ou como sabe fazer com a bola. Quando é para se posicionar, quando é para propor, o Manchester United é muito pobre. Poucas aproximações, poucas movimentações, pouca criatividade. É isso que eu vejo no Manchester United. A contratação do Bruno Fernandes pode ajudar nisso, obviamente, mas para mim há uma coletividade fraca nesse time do Manchester United. O Solskjaer, ele citou o Klopp, dizendo que o Klopp demorou tempo para conquistar título pelo Liverpool. E eu concordo, eu acho que as pessoas talvez tenham que ter paciência. Mas no caso do Klopp, para mim é um pouco diferente. O Klopp era bem perceptível, isso até na primeira temporada dele, que não foi completa ainda, naquela temporada 2015-2016, quando o Klopp chega, e aí ele chega a 2 finais, inclusive, a final de Copa da Liga, a final de Liga Europa, era perceptível que o Liverpool jogava melhor, que o Liverpool conseguia jogar um pouco mais, e que dava para perceber uma evolução nesse Liverpool. É uma visão que eu não enxergo do Manchester United hoje. Aquele Liverpool do Klopp, do início, aquele Liverpool que, mesmo sendo irregular, mesmo sendo inconstante, olhava para o trabalho daquele Liverpool e via um time promissor, um time que poderia dar certo como deu. Eu olho para o Manchester United atualmente e não tenho essa visão sobre os Diabos Vermelhos. Para mim, o Manchester United com o Solskjaer não evolui, não progride a cada jogo que passa. Tem vitórias importantes, sim. Tem resultados importantes, mas na minha opinião, enquanto ao jogo, enquanto o repertório, não há uma evolução do Manchester United. Então eu não esperaria o Solskjaer para a próxima temporada ou tempo assim. Eu acho que ao final da temporada, se isso se concretizar, se não houver mais nenhuma evolução, se o clube não demonstrar, se o time não demonstrar uma progressão dentro de campo, jogando melhor, eu iria atrás de outro treinador. E talvez um nome em pauta, um nome bom, seria o Maurício Pochettino. Boa análise aí, o Cauã. Complementando aí o que o Felipe falou, eu sou meio contra do que ele falou, né? A questão de dar mais tempo pro Solskjaer. Eu não consigo enxergar que o Manchester United está no caminho certo com ele. Primeiramente, eu acho ele muito passivo em relação à diretoria. Eu acho ele muito amiguinho daqueles caras que estão lá no poder atualmente. Então ele é meio... Eu acho ele passivo, sabe? Diferentemente do Van Gaal e do Mourinho, que falava publicamente que o time precisava... precisa, né? Precisa contratar urgentemente. Eu sou na mesma linha do Mourinho. A gente precisava contratar muito mais jogadores efetivos, né? E o clube não soltava dinheiro. E na linha do Cauã também, que ele questionou, o Manchester United só sabe jogar no contra-ataque. Então, por isso que nós jogamos bem contra os Big Six, né? Porque os times lá de cima, né? Principalmente o Liverpool, o Tottenham e o Manchester City, eles gostam de atacar, eles gostam de ficar com a bola. E o Manchester United não sabe o que é ficar com a bola, né? Então, por isso a gente se dá bem contra eles. Mas, como o Cauã citou, o último jogo contra o Wolverhampton mostrou claramente como o Manchester United não sabe conduzir um jogo. Não sabe, né? Então, o Bruno Fernandes chegou aí. Esperamos que o Bruno Fernandes dê aquele ritmo pro time, mas eu acho que a gente é mal treinado. Eu acho que a gente é muito mal treinado, porque olha o treinador do Sheffield United, olha o Leicester City, eles nem têm um elenco, a folha salarial, teve um post no Twitter, eu tentei resgatar aqui, não consegui achar, sobre a folha salarial do Manchester United em relação a outros clubes. Quer dizer, a gente paga muito por certos jogadores. Nem vou citar nome por questão de... para não ficar estressado, né? Porque
como o Diego sabe, eu fico muito estressado com o Manchester United. Então, cara, a gente paga muito bem para muitos jogadores que, cara, é inadmissível o que eles fazem dentro de campo. Então, teve até um lance aí que eu não lembro qual foi o outro perfil do Manchester United postou, que o Bruno Fernandes pegou a bola, gesticulou com os braços, né, para um cidadão chamado Lingard, né, tipo, para ele poder ir pro meio, porque o Bruno Fernandes enxergou um espaço. E o Lingard simplesmente não entendeu o que tinha que fazer, quer dizer, o cara não tem visão de jogo, né, e tá ali, é queridinho do cara. Então, assim, eu acho que aí algumas pessoas falaram, o problema é o Lingard. Aí o outro perfil falou, tá, mas será que ele sabe disso? Quem é que treina o cara? Então, pra mim, isso é falta de treinamento, né? Então, falta um pouco de um feeling pro Solskjaer, né? Eu acho que ele teve uma sorte de pegar o time desmotivado, aí ele chega com aquela moral que ele tem, com a torcida, com o clube, o cara deu o título da Champions League, o cara tem uma faixa em Old Trafford, né? Então ele chegou, todo mundo ficou animado, mas depois passou essa fase aí. Então, só para concluir, eu não consigo enxergar que o Manchester United está no caminho certo com ele. Eu queria muito que fosse o Pochettino. Espero que o Manchester United acerte o caminho com ele, né? Como o Felipe falou aí, tem que dar tempo também para ele. Né? Só que assim, hoje em dia, com o poder aquisitivo do Liverpool, do Manchester City, né, do Tottenham também, eu acho que a gente tem que gastar dinheiro. E dinheiro a gente tem. Né? Então, é legal usar a base? É legal usar a base, né? Mas eu acho que a gente, hoje em dia, nós não temos a paciência que os torcedores antigos tinham com o clube, né? Hoje em dia, nós temos redes sociais, nós temos imprensa, né? Então, a gente quer, hoje em dia, nós, né, torcedor, queremos resultado para ontem. Então, eu penso dessa maneira. Eu acho que o clube deve gastar dinheiro e, se for com ele, beleza. Se for com o Pochettino, amém. Essa é a minha opinião aí sobre o Manchester United. Legal. Bom, para finalizar esse assunto do Solskjaer, eu quero colocar a minha opinião aqui também, que é a seguinte: o Solskjaer, para mim, ele não é um treinador, ele não está preparado para ser um treinador, ele não teve uma preparação como a gente está acostumado. Ele assumiu o time naquele momento em que o Mourinho saiu, ele deu uma cara legal, ele reanimou os jogadores, o United conseguiu algumas vitórias, mas foi tudo na base do oba-oba, na base da empolgação. Naquele momento ele foi importante, mas hoje já não é tão importante assim. Ele não consegue empenhar um padrão de jogo bacana. Até tem um padrão de jogo, como vocês mencionaram, que é o padrão de jogar no contra-ataque. Mas é inadmissível um clube do tamanho do Manchester United jogar no contra-ataque. Como o Danilo disse, se ele não quiser ficar para trás em relação aos seus adversários, a diretoria vai ter que pôr a mão no bolso e tirar uma grana para contratar jogadores. Essa é que é a verdade. Um clube como o Manchester United não pode viver de contra-ataques, tá? Não pode viver ganhando ganha do Cardiff City, mas perde para outros times, né? A gente tem derrotas estranhas, como a gente já viu vários placares aí que não fazem sentido. Empata em casa, perdeu para o Burnley, né, recentemente. É inadmissível. Então, o Solskjaer teve a sua importância naquele momento, mas ele não é um treinador de ponta, assim como nós falamos no começo do episódio sobre o David Moyes. O Solskjaer também não está preparado para isso. Eu gostaria muito de ver um outro treinador de ponta no nível europeu assumindo o clube. O mais sensato seria o Pochettino, por tudo que fez no Tottenham nas últimas temporadas. Mas o Massimiliano Allegri também poderia ser uma boa tentativa, né? Eu acho que qualquer um desses dois seria mais vantajoso do que o Solskjaer. Porém, de nada adianta trazer um desses dois que eu mencionei se você não contratar jogadores, não melhorar o elenco, dispensar alguns jogadores que você tem no elenco hoje que não ajudam muito e contratar jogadores melhores. Então acho que essa é
na minha opinião, para a gente fechar esse pacote sobre o momento do United com o Solskjaer. Bom, Danilo, você gostaria de iniciar as considerações finais desse nosso episódio? Sim, claro. Você até falou sobre antes de terminar o nosso episódio, eu esqueci de um detalhe, né? É rápido, coisa rápida. Contar mais pro Felipe, que é torcedor do Manchester United, não, sobre a venda do clube. Sua opinião rápida. Bem, na verdade, eu acho que o problema dos resultados, eles se agravaram muito por conta da venda do clube, né? A família, não sei se vocês sabem, mas quem administra o clube hoje é a família Glazer. Quem comprou o clube de forma gradativa, porque eles foram comprando ações e depois eles terminando comprando de forma total o clube, e foi o Malcolm Glazer. Depois ele passou a administração para os seus filhos e veio a falecer já tem uns 5 ou 6 anos. Então, mas como é que eles compraram o clube? Eles se endividaram e passaram essa dívida para o clube. Ou seja, se o Manchester United hoje deixou de contratar jogadores, é muito em função também dessa dívida que os Glazers passaram para o Manchester United. Então eu vejo que o problema dos resultados do Manchester United, eles começaram a acontecer a partir dessa compra da família Glazer do clube, né? Então não foi tão evidente na época de Ferguson, porque como o próprio Danilo falou lá antes, ele era uma espécie de diretor-treinador. Ele contratava, ele era o treinador, escalava, ele praticamente mandava no clube. Ele tinha autonomia para isso. Os outros que vieram já não tiveram tanta autonomia assim. E aí esbarra nessa questão do dinheiro, né? Para precisar melhorar o elenco, precisa do dinheiro. E a família não quer investir tanto assim. Então a gente vê os rivais, né? O Liverpool, o Manchester City, o próprio Tottenham agora aí nessa janela, gastando dinheiro. E o Manchester United que precisa, né, reforçar o elenco, porque se você for ver a quantidade de lesões que a gente teve essa temporada, McTominay, Pogba e por aí vai, reflete que o nosso elenco é bem limitado. Eu costumo dizer para os amigos que são torcedores do Manchester United que a gente tem um bom time titular. Bom time, não é extraordinário e também não é péssimo, é bom. Mas o elenco esse sim é péssimo. O elenco do Manchester United é horrível, é tenebroso. Você não pode ficar dependendo de um Linga para poder decidir jogo. Você não pode depender do menino Greenwood para poder entrar e decidir um jogo. O menino tem 18 anos. Então fica evidente que a família Glazer foi o grande mal do Manchester United. E os torcedores estão pagando pela essa compra que eles fizeram, né? Então, para mim, o caminho seria algum bilionário comprar o clube. Não queria o príncipe saudita não, porque dizem que ele não é uma pessoa das mais fáceis, mas uma outra pessoa que fosse torcedor do Manchester United, tem um bilionário inglês que já ensaiou a compra, seria um caminho. Mas enquanto a gente não tem essa posição aí de se alguém vai querer comprar ou não, o clube precisa trilhar os caminhos dentro do campo, e seja com Ole, seja com Pochettino. O que não dá é para ficar sofrendo como a gente vem sofrendo, né, Danilo? Nossa, final de semana a gente fica feliz porque chegou o final de semana, que acabou o trabalho, mas a gente lembra da tristeza do Manchester United. Mas Felipe,
faço minhas palavras as suas. We are the team nobody else can touch. United, I love them. They're the only team I like. The other ones are shy. And now I'm gonna tell you. Galera, chegamos ao final desse episódio. Gostaria de agradecer ao Felipe e ao Cauã pela participação. Antes de vocês se despedirem aí da galera, primeiro, Felipe Brito, fala aí qual é a rede social aí que vocês estão. E depois o Cauã em seguida fala também da PL States Brasil. Pronto, eu primeiramente queria agradecer a Danilo e a Diego pelo convite e dizer que estou à disposição aí sempre que precisarem para a gente bater esse papo aí com a galera e falar sobre Manchester United, Premier League, e pedir para vocês aí que estão escutando o podcast seguir a gente lá, @RedUnitedBrasil. Segue lá a gente lá no Twitter. Tamo junto. Muito obrigado, Danilo, Diego. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. Espero que a galera tenha gostado. No meu Twitter, @BrasilPL, PL States Brasil. Muitas estatísticas, opiniões, fatos, tudo sobre Premier League. Vivemos Premier League na Brasil PL. E como o Felipe falou, espero também. Estou à disposição para falar de Premier League e tudo mais. Um ótimo bate-papo, uma ótima conversa. Muito obrigado a todos vocês. Então chegamos ao final de mais um episódio. Diego? Quero agradecer também aos nossos convidados de hoje. É importante, sempre legal ter a participação de pessoas que gerenciam perfis aí nas redes sociais. São opiniões diferentes, de lugares diferentes do Brasil, mas todos nós apaixonados e torcedores pelo futebol inglês. Então, muito obrigado e até a próxima. Falou Felipe, falou Cauã, até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Danilo, valeu, Diego, tchau, tchau. Valeu, até a próxima.